69 dólares e 73 centavos. Esse é o preço da prata agora, neste sábado, 28 de março de 2026. Quero começar por aqui, porque esse número específico, dependendo de quem você é, significa coisas completamente opostas. Para quem comprou em janeiro, quando o metal tocou 121 dólares, ele representa uma perda de 44% do valor em menos de 60 dias. Para quem estava de fora observando e perguntando se o preço era excessivo naquela época, ele representa uma entrada em território, que analistas como o Deutsche Bank chamam de zona de acumulação estratégica para o segundo semestre. Para quem não sabe exatamente em qual situação está, ele representa uma dúvida que não vai embora. Esse vídeo é para os três. Sou o Primo Yang, e isso não é aconselhamento financeiro. Tem uma coisa que aconteceu nessa semana que ilustra melhor do que qualquer análise o que está acontecendo com a prata agora. Na quinta-feira, a prata subiu 6,8% num único pregão, saindo de perto de 67 para 72 dólares e 67 centavos. O gatilho foi um relatório de que negociadores dos Estados Unidos e do Irã haviam chegado a um esboço de acordo para estabilizar as tensões marítimas no Golfo Pérsico. Na sexta, com as negociações ainda em aberto e sem resolução definitiva, o metal recuou de volta para abaixo de 68, 6,8% num dia para cima. Quase o mesmo de volta em menos de 48 horas. Quem vendeu na alta da quinta levou algum lucro ou reduziu prejuízo. Quem comprou na alta da quinta, esperando continuidade, ficou preso novamente. Isso não é anomalia. É o comportamento natural de um ativo que está sendo controlado por uma variável externa que ninguém no mercado consegue prever com precisão, que é a trajetória do conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Enquanto essa variável não se resolver, a prata vai continuar reagindo de forma explosiva em qualquer direção, sempre que uma notícia muda a percepção sobre o petróleo, sobre os juros e sobre o dólar. E essa explosividade em si carrega dois tipos de risco que funcionam de formas completamente diferentes. O primeiro tipo de risco é o risco de perda direta. Se você está comprado em prata e o conflito se aprofunda, o petróleo sobe ainda mais, a inflação fica mais entrincheirada, o Banco Central americano mantém juros altos por mais tempo e o metal continua cedendo. O modelo algorítmico do CoinCodex projeta queda de 6,93% nas próximas 7 sessões, para 64 dólares e 66 centavos. Isso não é previsão confiável. Nenhum modelo algorítmico de curto prazo para a prata é, mas indica a direção do momentum técnico atual. O segundo tipo de risco é o risco de ficar de fora. Se as negociações entre Estados Unidos e Irã produzirem resultado concreto nas próximas semanas, o petróleo recua, a pressão inflacionária cede, o Banco Central americano recupera espaço para cortar juros, o dólar enfraquece, e a prata pode mover 10, 15, 20% rapidamente. O Banco da América, pela voz do seu chefe de pesquisa em metais Michael Widmer, mantém um cenário de preço entre 135 e 309 dólares por onça até o fim de 2026, derivado de compressão histórica da relação entre ouro e prata. Esses não são números de base, são cenários extremos baseados em razões históricas, mas eles existem e foram publicados por uma das maiores instituições financeiras do planeta. O que separa ganho de perda nesse ambiente não é previsão, é clareza sobre qual dos dois riscos você está correndo e se você tem condições de aguentar o que vem antes do que espera. Essa é a pergunta que a maioria das pessoas não faz antes de decidir. Me conta nos comentários uma coisa simples. Você entrou no mercado de prata alguma vez esse ano? Ou está de fora observando? Não precisa de detalhes. Só quero entender quem está assistindo esse vídeo agora. A semana que passou teve dados que, olhados juntos, contam uma história mais complexa do que o preço mostra. O maior fundo de prata do mundo, o iShares Silver Trust, vendeu mais de 104 toneladas numa única sessão na quinta-feira, justamente no dia em que o preço subiu quase 7%. Isso é contraintuitivo na superfície. Na prática, significa que grandes participantes institucionais usaram o rally da notícia para reduzir posições, não para aumentá-las. Quando instituições grandes aproveitam o momento de alta para sair, o rally fica sem combustível. Não porque a notícia era falsa, mas porque os compradores que entraram no rally não tiveram vendedores suficientes para sustentar o preço mais alto por muito tempo. É exatamente isso que aconteceu entre quinta e sexta. E é exatamente esse tipo de comportamento que define se o piso está se formando ou se há mais liquidação pela frente. O Light Finance registrou o preço da prata em 69 dólares e 73 centavos esta manhã. A plataforma observa que a tendência de longo prazo permanece intacta, suportada por fundamentos positivos, mas que traders de curto prazo devem considerar o risco de correção causado por mudanças nas expectativas de juros e flutuações no dólar.
Essa avaliação dual, positiva no longo e cautelosa no curto, aparece em praticamente todos os analistas sérios que cobriam prata nessa semana. A divergência não é contraditória, é a descrição honesta de um ativo em momento de transição entre forças. Aqui vale abrir um parêntese sobre como ler projeções institucionais com inteligência. A JP Morgan projeta média de $81 por onça para o ano inteiro de 2026. Com o metal em 69 agora, para a média bater 81, ele precisaria sustentar preços acima de 85 pelo restante do ano. Isso é perfeitamente possível se o ambiente de juros mudar, mas requer que o cenário macro de fato melhore. O Deutsche Bank está com um alvo de $100 para o fim do ano. O Citi ela mantém chamada de 150. O Banco da América trabalha com a faixa extrema de 135 a 309, não como previsão base, mas como cenários de compressão da relação ouro-prata. Esses números coexistem com modelos algorítmicos que apontam para $64 na próxima semana. Projeções institucionais e modelos de momentum raramente apontam na mesma direção no meio de uma correção. Isso não significa que um está errado e o outro certo. Significa que o curto prazo e o longo prazo estão sendo governados por forças diferentes nesse momento específico. E misturar as duas leituras, como se fossem a mesma coisa, é o erro mais comum que existe nesse tipo de mercado. Se você quer acessar os materiais que aprofundam cada análise publicada aqui, ter acesso a um espaço de estudo e conexão com outros que acompanham esses ciclos com seriedade, o link para se tornar membro está na descrição e no primeiro comentário. Há conteúdo exclusivo para membros que vai além do que cabe num vídeo. Não é promessa de resultado, é ambiente de aprendizado. O que monitorar a partir de agora tem uma sequência lógica. A primeira variável é a trajetória das negociações entre Estados Unidos e Irã. Uma desescalada concreta remove o principal driver de inflação de energia e devolve ao Banco Central americano espaço para retomar o ciclo de cortes. Esse gatilho, se vier, pode mover a prata rapidamente para cima de $75. A segunda variável são os dados de emprego americanos que chegam na primeira semana de abril. Emprego fraco sugere que a economia está cedendo sob o peso dos juros altos e do choque de energia. Economia cedendo muda a equação do Banco Central, que pode precisar cortar mesmo com inflação acima do alvo. Esse seria um catalisador menos óbvio, mas igualmente poderoso para os metais. A terceira variável é o comportamento da própria prata em resposta aos dois primeiros. Se o metal subir de forma sustentada quando uma boa notícia chega, e não devolver o ganho em 48 horas como aconteceu essa semana, o piso está se consolidando. Se continuar devolvendo rapidamente cada ganho, há ainda mais pressão vendedora à espera de catalisadores positivos para sair. A diferença entre esses dois comportamentos é o dado mais honesto disponível sobre onde o mercado está no ciclo. $69,73. O número do início desse vídeo continua sendo o mesmo, mas dependendo de quem você é, o que você fez até aqui e com qual horizonte você está olhando, ele significa ganho potencial ou risco de perda, dependendo do que acontece a seguir. O mercado não resolve essa ambiguidade com uma resposta limpa. Você precisa resolver com uma posição clara sobre o que está disposto a enfrentar antes de saber o que vem depois. Primo Yang. Até o próximo vídeo.